Muito bem. Bom, gente, vamos nós aqui para mais uma aula de Direito Penal. Hoje nós vamos falar de infanticídio. Vamos iniciar nossa aula falando de infanticídio. Deixa eu situá-lo aqui mais uma vez. Vou projetar o slide para vocês. Qualquer questionamento, abra o áudio aí. Pode falar. Vamos lá. Visualizam o slide? Sim, professor. Excelente. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Falamos de induzimento, instigação ao auxílio. Esse final de semana até lembrei de uma outra música do Bezerra, que também poderia enquadrar naquele mesmo estilo da Ludmilla. Estou achando que Bezerra entendia de direito, viu? Sucessão de lei penal no tempo. Vamos falar de infanticídio, vamos falar da nossa matéria primeiro. Olha lá. Infanticídio. Vamos direto para a descrição típica do delito. O nome legal é infanticídio, né? Como consta aqui, o nome legal, infanticídio. E qual é a descrição da conduta? Matar, sob influência de estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Artigo 123. Matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Detenção de 2 a 6 anos. Olha só, gente. Da mesma forma que no homicídio, nós temos aqui a morte de uma pessoa. Da mesma forma que no homicídio, nós temos aqui a morte de uma pessoa, não é? A circunstância que nós estamos falando de uma mãe que mata o seu próprio filho durante o parto ou imediatamente após, mas nós temos aqui a morte de uma pessoa, assim também como no homicídio, correto? Agora, lembrem vocês que a pena do homicídio simples é de 6 a 20. Aqui, a pena é de 2 a 6 anos, a pena. Lá é reclusão de 6 a 20. Aqui é detenção de 2 a 6. Por isso, o infanticídio, que é o nome legal do crime, do artigo 123, este é o nome legal, infanticídio. O infanticídio, ele é considerado uma modalidade de homicídio privilegiado. Vocês lembram? Isso é considerado pela doutrina. Vocês lembram que no homicídio privilegiado, nós temos uma pena menor em função da pessoa estar sob domínio de violenta emoção, não é? Por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, vejam vocês, era uma forma de homicídio, esse é o homicídio privilegiado, lá do delito do artigo 121. Aqui também, nós não temos simplesmente a morte de uma pessoa, nós temos determinadas circunstâncias que fazem com que o autor do delito, no caso, a própria mãe, nós temos determinadas circunstâncias que fazem com que ela mereça uma pena menor. Por isso que ele é chamado de homicídio, doutrinariamente, ele é classificado como uma modalidade de homicídio privilegiado. Não é simplesmente a morte de uma pessoa. É a mãe,
sob influência do estado puerperal, matando seu próprio filho durante o parto ou logo após. Ok? Falando um pouco sobre o delito. Sujeito ativo. Sujeito ativo é a própria mãe. Sujeito ativo é a própria mãe. Sujeito é a mãe. Sujeito passivo é o seu próprio filho. É a mãe matando o próprio filho, dentro daquelas circunstâncias estabelecidas lá no 123. Mais uma vez, sob efeito de estado puerperal, durante o parto ou imediatamente após. Então, sujeito ativo é a própria mãe, sujeito passivo é o seu próprio filho. Elemento subjetivo. O elemento subjetivo é sempre o dolo. Não existe infanticídio a título de culpa. Elemento subjetivo é sempre o dolo. Objeto material é sobre quem recai, sobre o que ou quem recai a conduta delituosa. No caso, a conduta ela recai sobre o filho, né? Sobre o filho. É sobre ele que recai a conduta de matar. E o objeto jurídico que se protege é a própria vida. Mais uma vez, nós já vimos homicídio, induzimento e instigação, agora vamos ver infanticídio e também aborto. Todos esses são os 4 crimes cujo bem jurídico protegido é a vida. Eles são crimes contra a vida dentro da categoria crimes contra a pessoa. Então, o objeto jurídico protegido é sempre a vida. Afinal de contas, com o infanticídio, nós temos, né, a supressão da vida do filho. No que diz respeito à classificação, gente, é um crime próprio. É um crime próprio por quê? É um crime próprio porque ele só pode ser cometido pela mãe contra seu próprio filho, né? Não tem como uma outra pessoa que não seja a mãe cometê-lo. Se outra pessoa que não seja a mãe cometê-lo de maneira isolada, se uma outra pessoa matar uma criança durante o parto ou imediatamente após, não sendo a própria mãe e não estando em coautoria com ela, ele responde pelo homicídio, por homicídio, não por infanticídio. Por isso que é considerado um crime próprio. Quem responde quem pode responder por infanticídio é apenas a mãe. É um crime instantâneo, a sua conduta não se prolonga no tempo, a sua conduta, a sua execução não se prolonga no tempo, nós podemos ter aí, a depender do método adotado para a execução do crime, que ele possa se estender por minutos, mas não é como aqueles delitos ditos permanentes, mais uma vez, a cárcere privado ou extorsão mediante sequestro, a conduta se dá em um único ato. É um delito comissivo, nós precisamos de uma conduta ativa da mãe, né? Ela vai matar o seu próprio filho, nós precisamos de uma conduta ativa da mãe. É um delito material, ele exige o resultado, ele exige um resultado para a sua configuração, para a sua consumação. Esse resultado é a morte do próprio filho. Ele é um delito de dano. O bem jurídico aqui em questão, que é a vida, ele não pode simplesmente ser colocado em perigo, nós precisamos de um efetivo dano a esse bem jurídico para que o crime se configure, não é? Não basta ser colocado em perigo a vida do recém-nascido,
ou daquele que está nascendo. Nós precisamos da lesão ao bem jurídico vida. É um crime progressivo. O que quer isso dizer? Para atingir o propósito de ocasionar a morte do próprio filho, nós passamos por estágios anteriores que também configura delito. Por exemplo, a depender do método adotado pela mãe, a depender do método adotado para se causar a morte, necessariamente passa-se pela lesão corporal, a depender do método adotado para a execução desse crime, por isso que se considera crime progressivo. A depender da conduta, nós temos uma primeira fase onde há simples lesão corporal, e na sequência nós temos, com a evolução da conduta, nós temos o resultado morte. É um crime unissubjetivo, não é? Para o seu cometimento, basta uma pessoa, lembrando aqui que essa uma pessoa tem que ser a própria mãe, sob efeito de estado puerperal, e é um delito de forma livre. Nós não temos uma forma específica do cometimento da conduta. Pode-se empregar qualquer meio, pode ser por esganadura, pode ser por traumatismo craniano, pode ser com a utilização de qualquer objeto, enfim, é um delito de forma livre, não é? E aqui vamos falar de algumas questões bem pontuais. Primeira delas, estado puerperal. Disse, segundo a medicina, que a mulher, quando ela está grávida, quando ela se aproxima do momento do parto, durante o parto e algum tempo posteriormente ao parto, ou seja, quando se aproxima, durante algum tempo depois, ela entra num estágio que é chamado, ela entra em uma alteração psicológica, morfológica, que é chamada de puerpério. Ou seja, é uma alteração que o corpo dela sofre, uma alteração não só fisiológica, mas também psicológica, que é chamada de puerpério. Pois bem, esse puerpério, nós podemos ter 3 situações distintas. Em função do puerpério, a mulher pode, apesar de estar nesse estado de puerpério, ela pode não ter nenhuma alteração psicológica, situação 1. Ela pode estar em estado puerperal, situação 2. E ela pode sofrer um abalo psicológico de tal ordem que ela não consiga, que ela tenha o seu discernimento totalmente afetado. Então, situação 1, ela não sofre nenhum abalo psicológico, apesar do puerpério, que é uma situação normal, decorrente das dores do parto. Ela pode entrar em estado puerperal, que é essa alteração que compromete parcialmente o seu discernimento, e ela pode chegar a uma situação em que ela tem um comprometimento total de seu discernimento. A depender desta circunstância, a depender de como a mulher entrou, qual é essa evolução do puerpério, ela pode, desde responder por um homicídio, até não responder por crime nenhum. Se a mulher não sofrer nenhum abalo de ordem psicológica, apesar do puerpério, e não tiver de forma nenhuma o seu discernimento comprometido, se ela vier a matar o próprio filho,
durante o parto ou imediatamente após, restando demonstrado que ela não teve nenhuma alteração psicológica em razão dessa situação, ela responde por crime de homicídio. Ela não é beneficiada pelo infanticídio com pena reduzida para 2 a 6, com pena de detenção de 2 a 6 anos, não. Se ela não teve nenhum abalo psicológico, apesar do puerpério, ela vai responder pelo homicídio normal, mesmo tendo matado seu filho sob influência, mesmo tendo matado seu filho durante o parto ou imediatamente após. Situação 2. Se ela estiver sob efeito do estado puerperal, e em função desse efeito do estado puerperal, ela tem o seu discernimento parcialmente comprometido, e ela vem a matar o seu filho durante o parto ou imediatamente após, em função deste estado puerperal, ela vai responder aí pelo infanticídio, né, com a pena reduzida, tido como uma modalidade de homicídio privilegiado, em razão da pena reduzida, de 2 a 6 anos. Situação 3. Se a mulher, em função do puerpério, tiver o seu discernimento totalmente comprometido, neste caso, vocês se recordam que crime é fato típico, ilícito e culpável. Considera-se que não vai estar presente a culpabilidade. E, neste caso, não estando presente a culpabilidade, ela não responde pelo crime, ela responde pela conduta, porém, ao invés de ser aplicada a ela uma pena, é aplicada a ela uma medida de segurança. Não uma pena, uma medida de segurança. Então, tem que se saber qual o efeito do puerpério, qual o efeito que o puerpério gerou sobre a mulher, para sabermos diante de qual delito estamos, ou mesmo para sabermos se ela vai ser penalizada ou se vai ser aplicada a ela uma medida de segurança. Ok? Circunstância de tempo. Circunstância de tempo. Não existe uma fórmula matemática, até mesmo porque cada corpo é um corpo, não existe uma fórmula matemática para falar, olha, o estado puerperal é 1 dia, 2 dias, 1 semana, não existe uma fórmula matemática. Se não me engano, o Código Penal chileno, ele é expresso, ele estabelece 48 horas. Ele entende que o estado puerperal, a mulher vai estar sob efeito de estado puerperal, portanto, vai fazer jus a este homicídio privilegiado, nessa modalidade de homicídio, caso cometa, se ela ocasionar a morte do próprio filho até 48 horas após o nascimento da criança. No Código Penal brasileiro, nós não temos estabelecimento desse tempo, correto? A lei fala durante o parto ou imediatamente após. Entende-se que até dias após o parto, horas, 2, 3 dias, ainda se admite essa possibilidade. O que se entende é o seguinte, como estou falando, não existe fórmula matemática, mas quanto mais se afasta do parto, quanto mais se afasta do nascimento da criança, mais resta afastada também o infanticídio. E a partir de determinado momento, nós temos a inversão do ônus da prova. Porque o que é o normal? Quem tem que provar toda a conduta delituosa é a acusação. É a acusação que compete provar a ocorrência do crime, materialidade e autoria. Quando nós afastamos quanto mais passa o tempo em que se afasta do nascimento, nós temos uma inversão do ônus da prova. Nós deixamos de trabalhar com infanticídio e passamos a trabalhar com homicídio. Nada impede que o
a defesa consiga fazer prova por meio de laudos psicológicos, psiquiátricos, consiga fazer prova de que mesmo após 1 semana, 10 dias, a mulher estava sob efeito de estado puerperal. Ela estava com seu discernimento comprometido. E se conseguir demonstrar isso, via prova pericial, como eu disse, laudos psicológicos, psiquiátricos, ela vai fazer jus ao infanticídio, e mesmo assim, caso venha ocasionar a morte do seu filho 10 dias após a ocorrência, 10 dias após o nascimento, vai responder por infanticídio. Mas aí a prova compete à defesa, não à acusação. Ok? Concurso de pessoas, gente. Olha só. Se nós formos lá no artigo 30 do Código Penal, o que nos diz o artigo 30? O artigo 30, ele fala da comunicação de circunstâncias. O que reza o artigo 30? Está lá, ó. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Olha só, gente. As condições de caráter pessoal, o que quer isso aqui dizer? As condições de caráter pessoal, em caso de coautoria, seja na forma, em caso de concurso de pessoas, seja na forma de coautoria, seja na forma de participação, as circunstâncias de caráter pessoal só vão se comunicar se elas forem elementares do crime. O que é ser elementar do crime? É se essa circunstância de caráter pessoal compor a descrição típica do delito. E aí nós vamos lá no crime de infanticídio. Como é que é a descrição típica? Matar, sob influência de estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Nós temos circunstâncias aqui de caráter pessoal? Temos. Sob influência de estado puerperal. Sob influência de estado puerperal, matar o próprio filho. São circunstâncias de caráter pessoal. Como elas integram a descrição típica, elas se comunicam em caso de concurso de pessoas. Elas se comunicam com aquele que, mesmo não as possuindo, mesmo não possuindo essas circunstâncias de caráter pessoal, ainda assim ele é beneficiado. O que eu quero com isso dizer? Suponhamos que a mulher esteja grávida e o seu companheiro, o seu namorado, ou mesmo o seu pai, enfim, né, esses bicho bruto aí que não quer, minha filha não pode engravidar, não pode ter filha antes de casar, ainda tem gente com essa ideia maluca. Suponhamos que, vendo que a mulher está sob influência de estado puerperal, ou seja, que ela está ali absolutamente transtornada, e ela está com isso, com o firme propósito de matar o seu próprio filho no parto ou imediatamente após, aquele que a auxilia, seja induzindo, seja instigando, seja prestando auxílio, prestando meios, né, fornecendo a ela ferramentas para essa execução, por exemplo, ele também responde por infanticídio, correto? Se o companheiro está vendo que a mulher está sob influência de estado puerperal e ela está querendo matar o próprio filho, ele foi ali no hospital visitá-la e está vendo que ela está absolutamente transtornada, se ele participar dessa conduta criminosa, seja como coautor, seja como partícipe,
por mais que ele não esteja sob influência de estado puerperal, sendo seu próprio filho ou não, ele vai responder por infanticídio, ok? Nós estamos falando aí do companheiro, mas poderia ser o pai, poderia ser qualquer pessoa. Ele vai ser privilegiado. Por quê? Porque essa circunstância de caráter pessoal, ela integra, essa circunstância de caráter pessoal, integra a descrição típica, correto? Só tem que ficar claro uma coisa, ele tem que ter ciência de todos os elementos. Ele tem que ter ciência, aquele que induz, instiga ou auxilia, ele tem que ter ciência que se trata da própria mãe, ele tem que ter ciência que está sob influência de estado puerperal, ele tem que ter ciência que a morte da criança está ocorrendo durante o parto ou imediatamente após. O que eu quero com isso dizer? Suponhamos que a pessoa está passando lá no corredor do hospital, vamos pensar no exemplo aqui muito doido, a pessoa está passando lá no corredor do hospital, a mulher acabou de ter um neném, aí ela arruma acho que é jaleco que fala, arruma uma roupa lá da médica, né, doutora fulana, ou uma roupa lá da enfermeira, está passando, uma pessoa no corredor falou, vem cá, me ajuda a matar essa criança aqui. E a pessoa ajuda. Ou a pessoa, não, vai lá, moça, mata mesmo. A pessoa instiga, né? A pessoa instiga. O que acontece? A pessoa que está ajudando, está instigando, não tem ciência que se trata da própria mãe. Não tem ciência que ela está sob efeito do estado puerperal. Nessa circunstância, a mãe vai responder pelo infanticídio, mas aquele que a auxiliou vai responder por homicídio. Correto? É importante que, para que as circunstâncias se comuniquem, é importante que aquele que auxilie tenha ciência de todos os elementos integrantes da descrição típica. Ok? Professor, eu não entendi. A pessoa, como assim? Tipo, se a mulher tá lá querendo matar o bebê, uma pessoa ajuda, é homicídio. Agora, para ser infanticídio, a pessoa precisa saber que a mulher está com a condição perturbada da cabeça? Exato. Tem que saber que se trata do próprio filho, tem que saber que... Tem que saber, como você disse aí, que ela está perturbada da cabeça, tem que saber que foi imediatamente após o parto. Se a pessoa não tiver ciência disso, ela não está aderindo a uma conduta de uma mãe que está matando o próprio filho sob influência de estado puerperal logo em seguida ao parto. Não vamos nem falar durante o parto, porque se for durante o parto é óbvio que é a própria mãe. Mas ele não está aderindo a uma conduta de uma mulher que está matando o próprio filho por estar ruim da cabeça, como você disse, imediatamente após o parto. Ele vai estar aderindo à conduta de uma mulher que está matando uma criança por um motivo que ele não sabe se trata, se aquela criança é o próprio filho. Se a pessoa não tiver ciência dessas elementares que constituem o infanticídio, a mãe vai responder pelo infanticídio, porém quem a auxiliou vai responder por homicídio. Correto? Porque, na verdade, o que nós temos? Nós temos sempre o que se olha é a reprovabilidade da conduta. Essa é a conduta, um dos elementos, além da proteção ao bem jurídico, né? Além de que, a depender do bem jurídico, a pena tem que ser maior ou menor, por isso que para o crime de homicídio a pena é maior do que para o crime de furto, que o bem jurídico vida é mais importante do que o bem jurídico patrimônio. Além do bem jurídico, nós temos a maior ou menor reprovabilidade da conduta. É difícil visualizar isso, mas se você se você auxilia uma mulher que está louca,
né? Uma mulher que está transtornada, é menos reprovável, não é certo. Porém, é menos reprovável, até mesmo porque você pode não saber o que a conduziu àquela situação, é menos reprovável do que você matar ou auxiliar a matar uma criança simplesmente por matar uma criança. Né? Até mesmo porque criança não dá nem para a gente falar de vingança, você está matando a possibilidade de defesa é zero, correto? Então, se a pessoa não tiver ciência das circunstâncias, ela vai responder por homicídio, não por infanticídio. A mãe continua respondendo por infanticídio, mas ela passa a responder por homicídio. Por fim, gente, como é que nós fazemos a distinção entre infanticídio e aborto? O que distingue o infanticídio do aborto? O que distingue o infanticídio do aborto é o momento da conduta. Todos os dois são crimes contra a vida. Todos os dois são crimes dolosos contra a vida. Correto? O que distingue o infanticídio do aborto é o momento da conduta. Se a conduta que resultou na morte do feto, se essa conduta ocorreu antes da mulher entrar em trabalho de parto, nós vamos estar diante de um aborto. Se a conduta que levou à morte da criança ocorrer durante o trabalho de parto, ou imediatamente após o nascimento, nós vamos estar diante do infanticídio. Então, o que faz distinguir se nós estamos diante de um infanticídio ou diante de um aborto é o momento da conduta. Se a conduta voltada para a morte da criança e que resultou na morte do feto da criança, se a conduta foi antes da mulher entrar em trabalho de parto, o crime é de aborto. Se a mulher já entrou em trabalho de parto, ou seja, não precisa nem da criança ter nascido, não. Se a mulher já entrou em trabalho de parto e, estando ela em trabalho de parto, foi adotada uma conduta que resultou na morte da criança, nós vamos estar diante de um infanticídio. Ok? Vamos passar para o aborto. Algum questionamento aí a respeito de infanticídio, gente? Tranquilinho, né? Infanticídio é tranquilinho. Ô, professor, em questão do infanticídio indígena, O que tem? porque eu vi muita gente comentando que tem medidas que tem uma lei tramitando que faz com que igrejas, missionários entrem dentro das comunidades indígenas e impeçam esses infanticídios indígenas. Uhum. E aí eu fiquei pensando assim, não seria de certo modo também atrapalhar uma cultura, mas ao mesmo tempo é uma morte? Essa questão cultural, na verdade, essa questão do indígena em geral, né, dos crimes cometidos por indígena em geral. Tem até uma terminologia que o pessoal da antropologia não gosta muito, mas nós temos o indígena mais e o menos aculturado. Nós temos o mais e o menos, aquele que se encontra mais e aquele que se encontra menos, porque cultura todo mundo tem, né? Todos os povos têm. Nós temos aquele que se encontra mais e menos integrado às normas do país. Essa análise ela tem que ser feita de maneira muito particular, para conseguirmos até mesmo distinguir qual este nível de
aculturação, né? Se pudermos assim dizer, para falarmos em responsabilização ou não. Nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui no norte de Minas, já tive lá várias vezes, a terra indígena Chacriabá, lá em São João das Missões. Já tive lá várias vezes. O Chacriabá, eu já fui em reunião lá nesse penso, né? O que acontece? Perdão aí. O que acontece? Se os índios, nós, como eu estava dizendo para vocês, nós temos ali o Chacriabá, nós temos já fui lá várias vezes, nós temos desde aquele índio realmente que está lá no meio do mato e traz mantém todas as características, Não, eu não fui lá, não. Não foram esses que tiveram problema com o colega. Mantém todas as características e nós temos índio lá moreno, nós temos índio lá afrodescendente, né, para falar negão, afrodescendente, nós temos índio lá louro do olho azul, nós temos índio lá tudo quanto é jeito, né? Então, assim, a análise tem que ser feita muito de pessoa para pessoa, é uma análise difícil de ser feita para a gente falar em responsabilização, né? Nós temos uma situação lá muito complicada, tem notícia lá na pessoal que sustenta o índio lá no crack para fazer corte de madeira dentro da terra indígena, de mata nativa, né? Mas essa questão, a gente tem que ver o nível de aculturação para se falar em responsabilização ou não. Toda vez que você pensar em um crime, é aquilo que falei, é a dupla, para se falar em responsabilização, você tem que pensar no duplo sentido. Reprovabilidade da conduta e bem jurídico protegido. Por que não se pune uma criança ou um doente mental? Por causa da reprovabilidade da conduta do discernimento. Então, no caso do índio, segue mais ou menos, a depender do nível de aculturação, segue mais ou menos o mesmo caminho. Vamos lá, gente. Obrigada, viu, professor? Por nada. Vamos falar de aborto. Visualizam o slide aí, né? Ainda não, professor. Ainda não? Deixa eu voltar aqui. Agora sim? Agora sim, professor. Ok. Vamos lá, gente. Aborto. Não vou nem abrir o debate aqui, não, porque senão nós ficamos a manhã inteira com prós e contra o aborto. E não são poucos posicionamentos em todos os sentidos. Olha lá. O aborto, na verdade, nós temos um delito conceituado, né, com o nome jurídico aborto, mas o aborto, antes mesmo de ser um delito, ele é um fenômeno biológico, ele é um fenômeno fisiológico, né? Aborto, está aqui o conceito, é a cessação da gravidez, cujo início se dá com a nidação antes do tempo normal, causando a morte do feto ou do embrião, Mais uma vez, aborto é a cessação da gravidez, cujo início se dá com a nidação antes do termo normal, a cessação da gravidez antes do termo normal, o que acaba por ocasionar a morte do feto ou do embrião.
Vamos lá, gente. O que é a anidação? A anidação ela ocorre a partir do momento em que um óvulo que se encontra fecundado fixa na parede do útero. A partir do momento que um óvulo que se encontra fecundado fixa na parede do útero, ocorreu o que se chama de nidação. E a partir da nidação, a interrupção da gravidez antes do tempo, e esse tempo inicia-se com a nidação, né, e termina ao final dos 9 meses, a cessação da gravidez antes do seu tempo, causando aí a morte do feto ou embrião, constitui aborto. Como é que se faz a distinção entre feto e embrião? Embrião entende-se que nós vamos estar diante de um embrião até a 8ª semana de gestação. Até a 8ª semana de gestação, entende-se que o que se encontra ali fixado na parede do útero se trata de um embrião. E a morte, a cessação da gravidez, ainda que se trate de embrião, constitui aborto. A partir da 8ª semana, aí nós não estamos mais falando de embrião, nós estamos falando de feto. E da mesma forma que como ocorre com o embrião, a sua expulsão, a cessação da gravidez, já havendo o feto, com muito mais razão, também constitui aborto. Ok? Então, aborto seria a morte tanto do feto quanto do embrião, de um ou de outro. Como se trata de um fenômeno fisiológico, de um fenômeno biológico, nós temos várias espécies de aborto. Nós temos o aborto natural, que é aquele ocasionado pelo próprio corpo, sem interferência de nenhuma natureza. É aquele ocasionado pelo próprio corpo da mulher. É lógico que é óbvio que não constitui crime. Nós temos o aborto, chamado de aborto acidental. No aborto acidental, não é o corpo que ocasiona esta morte do embrião ou feto naturalmente, não. Aqui nós temos um fator externo que leva à morte do feto ou embrião, esse aborto acidental. Nós podemos pensar, por exemplo, em decorrência de uma queda, em decorrência de um acidente de qualquer natureza, em função desse acidente, não com o propósito de cometer o aborto, não com o propósito de abortar, mas em função de um acidente de qualquer natureza, como estou falando, um acidente automobilístico, um acidente de qualquer natureza, vem a ocasionar o aborto, é lógico que também não constitui crime. Nós temos o aborto criminoso, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje. Nós temos o aborto criminoso, que é aquele levado a efeito pela própria mulher ou por terceiro, com ou sem o consentimento da mulher. Pode ser com, pode ser sem, como nós vamos ver. Em situações que a lei não autoriza. Nós temos o aborto permitido ou legal, que é aquele realizado nas circunstâncias previstas em lei. Quais são essas circunstâncias? Em caso de estupro e em caso em que há risco de vida para a mãe. Esse é o aborto permitido. Nós temos o chamado aborto eugênico. O que é o aborto eugênico? É aquele em que se busca
entre aspas, uma melhoria da espécie, né? Na verdade, nós podemos pensar que se você, né, hoje nós temos aí exames avançadíssimos, se você já sabe que a pessoa vai ter, né, que a criança, o feto que está sendo gerado, que ele vai apresentar alguma determinada doença. Nós estamos falando de nascer e morrer, ou de nascer morto, né? Nós estamos falando de apresente alguma deformidade, por exemplo, sem as pernas, sem os braços, ou apresente alguma doença que comprometa de forma que ele vá ter uma vida curta, né, entre aspas, aí, vamos supor, 10, 15 anos. Ah, não, vamos abortar, já que vai vir desse jeito. Isso aí é um aborto chamado de aborto eugênico. Aborto eugênico, deixa eu localizá-lo aqui. É aquele voltado para a ideia, né, entre aspas, é a evolução, o melhoramento da espécie. E, por fim, é lógico que o aborto eugênico constitui crime. E, por fim, o chamado aborto econômico-social. O que é o aborto econômico-social? O aborto econômico-social é aquele também levado a efeito pela mãe por terceiro, ou por terceiro com ou sem consentimento da mãe, cujo fundamento é condição de ordem econômica. Condição de ordem econômica, condição de ordem social. A mãe não tem condição financeira de criar o filho. Mal se sustenta. Então, em função disso, ela, sob essa fundamentação, ela aborta. Esse foi o motivo. Da mesma forma, constitui crime. Então, aborto eugênico, aborto econômico-social, essas fundamentações, elas não são suficientes para fazer com que a pessoa não seja responsabilizada. Mas falando propriamente do crime, gente, olha lá. Artigo 124. Vamos começar. Temos aqui para este crime um nome estabelecido em lei, aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, é o nome do delito previsto aí no artigo 124. Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Descrição da figura típica. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe o provoque. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe o provoque. É lhe mesmo, não é lhe não. Detenção de 1 a 3 anos. Olha só para vocês verem que interessante. Interessante. Aqui, tanto se a mulher, essa conduta aqui, ela é destinada exclusivamente para a mulher. Porque se ela provocar o aborto em si, ela mesma, sem interferência de qualquer pessoa, seja ela provocando o aborto em si própria, ou consentindo que outra pessoa provoque, seja essa pessoa um médico, uma parteira, ou qualquer pessoa que seja ela mesma provocando, ou ela consentindo que outra pessoa provoque, ela comete o crime do artigo 124. E a pena de detenção de 1 a 3 anos. Olha só para vocês verem que interessante. No infanticídio, nós acabamos de falar dele, no infanticídio, a pena é de 2 a 6 anos, não é? 123. Infanticídio. Matar sob influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena detenção de 2 a 6 anos. E aí, olha só para vocês verem.
as minúcias do direito. Se nós estamos falando de um aborto, ou seja, de um embrião ou feto, a pena é de 1 a 3 anos. Se nós já estamos falando de uma criança que está nascendo ou recém-nascido, a pena é de 2 a 6 anos. É óbvio que aqui nós temos apenas uma expectativa de um ser, nós temos a expectativa de um ser que vai ter uma vida extrauterina, uma vida autônoma. Temos apenas uma expectativa. Lá com a criança, não. Aquela que está nascendo ou imediatamente após nascida, nós temos já uma vida extrauterina. E por termos uma vida extrauterina, a morte dela é reprovada com uma pena maior do que a morte daquele que é um ser em expectativa, não é? Lá aqui a pena é de 1 a 3 anos, lá a pena é de 2 a 6. Mais uma vez, gente, prestem atenção, tanto quem provoca em si mesmo, quanto quem consente que outra pessoa provoque, ou seja, todas as duas modalidades aqui se destinam à mãe. Responde pelo 124. Sujeito ativo, né? O sujeito ativo aqui, ou é a própria mãe, se nós estamos falando da primeira metade do 124, aquela que pratica em si mesma, ou é a mãe e a terceira pessoa que o auxilia, ou é a mãe que consente e a terceira pessoa que realiza. Nós temos aí, neste caso, essa possibilidade de 2 sujeitos ativos. O sujeito passivo é o embrião ou feto, ok? Objeto material é aquele sobre quem recai a conduta. A conduta, ela recai, a morte, né? Ela recai sobre o feto ou embrião. Objeto jurídico, da mesma forma, esse é o quarto dos delitos dos crimes dolosos contra a vida, dos crimes contra a vida. O objeto jurídico aqui é a vida, ok? Elemento subjetivo, dolo. Só se pune o aborto do 124 a título de dolo. Não existe a modalidade do aborto culposo. Falando de classificação, gente, o crime, ele é próprio, ou seja, ele é cometido pela própria mãe ou com o seu consentimento. E por que se diz que ele é um crime próprio? Porque nós vamos ver que quando ela é auxiliada por terceira pessoa, que provoca com o seu consentimento, essa terceira pessoa não responde pelo 124. Essa terceira pessoa responde pelo 126. Nós vamos ver aqui o 126 logo à frente. É um crime instantâneo, a conduta não se prolonga no tempo, ela se dá em um único ato, não é? A conduta, a execução não se estende no tempo, ela pode ocorrer em vários atos, sim, né? Nós podemos ter várias manobras aí voltadas para que ocorra o aborto, mas a execução não se prolonga no tempo, como nos delitos, que eu sempre digo, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. É um delito comissivo ou omissivo. Por que se fala que ele é comissivo, mas também pode ser omissivo? Ele é comissivo se quem realiza a conduta é a própria mãe, se nós estivermos falando da primeira metade do 124, provocar em si mesma, mas ele também pode ser omissivo se nós estivermos falando da segunda metade da conduta, descrita no 124, que é quando a mãe consente que outra pessoa provoque o aborto.
Neste caso, o delito ele é omissivo. É um delito material, ele exige um resultado para a sua configuração, né? Ele exige a morte do feto ou embrião. É um delito de dano. Pedro, Oi. me explica objeto material, elemento subjetivo há duas páginas atrás, por favor. É porque eu perdi aqui. Vamos lá. Objeto material, elemento subjetivo. Obrigado. Ok. O objeto material, nós sempre falamos assim, qual a diferença do objeto material e objeto jurídico? O objeto jurídico é o que se quer proteger com a conduta. Qual é o bem jurídico que se quer proteger com a conduta? No caso de todos esses crimes que nós estamos vendo, o objeto jurídico ele é sempre a vida, né? Tanto no homicídio, quanto no induzimento, quanto no infanticídio, quanto no aborto, o bem jurídico, o objeto jurídico é a vida. Objeto material é aquele sobre o qual recai a conduta criminosa. Aquele ou aquilo, né? Se o objeto... Se nós estivermos falando de crime contra o patrimônio, objeto material é o próprio patrimônio. Aqui, é sobre aquele que recai a conduta. Nós estamos falando de um aborto. A conduta ela recai sobre o embrião, se estivermos falando até a 8ª semana da gravidez, ou recai sobre o feto, se estivermos falando a partir da 8ª semana. Correto? Essa é a distinção entre eles. Para sabermos de objeto jurídico, nós não precisamos ir olhar o caso concreto, não. Para falarmos em objeto jurídico, nós precisamos olhar o caso concreto, não. Da descrição típica nós já sabemos. Elemento subjetivo, como eu disse, é o dolo, sempre o dolo. Elemento subjetivo é sempre o dolo. Aqui está perguntando, sim, a respeito da omissão. Aqui, ok. É um crime próprio, não é? Cometido pela própria mãe, ou com o seu consentimento. É um crime instantâneo, a sua execução não se prolonga no tempo. A sua execução não se prolonga no tempo. Por mais que nós possamos ter uma série de atos. Comissivo ou omissivo? Vai depender de qual das modalidades de conduta prevista no artigo 124 nós vamos ter. Se a mulher provoca o aborto em si mesma, se a conduta é dela, no sentido de ocasionar lesões em si, se utilizar suponhamos aí, de quaisquer meios, se automedicar, a mulher ela vai estar provocando o aborto em si mesma, a conduta é dela, o crime é comissivo. Se ela simplesmente consente que outra pessoa provoque, se ela concorda que essa outra pessoa ou a lesione, com ou sem utilização de aparelhos, né? Com ou sem utilização de qualquer ferramenta, que outra pessoa lhe aplique remédio, se ela simplesmente consente que a conduta seja de outra pessoa, neste caso, no que diz respeito à mulher, o crime é omissivo. O crime é omissivo. É um crime material, sempre exige o resultado, que é a morte do embrião ou do feto. É um crime de dano. Por que ele é um crime de dano?
tiver de fazer qualquer questionamento aí, viu, gente? Porque como eu tô projetando aqui, por vezes eu não vejo a pergunta escrita, por isso que às vezes eu passo por cima. A terceira pessoa responde pelo aborto? Responde. Nós já vamos chegar no delito aqui dela. É um crime que pode ser unissubjetivo ou plurissubjetivo. O que é unissubjetivo? Se ele for cometido por apenas uma pessoa, se ele for cometido apenas pela mulher. Disse que ele é plurissubjetivo se ele é cometido com a concordância da mulher. Não é a mulher quem adotou os procedimentos abortivos, ela simplesmente concordou. Quem adotou os procedimentos abortivos foi a terceira pessoa que está agindo com a sua concordância. Neste caso, o crime é plurissubjetivo, que nós temos a participação aí, no mínimo, de duas pessoas, não é? Da mulher e de outra pessoa. E, mais uma vez, é um delito de forma livre. Nós podemos ter, pode ser com a utilização de medicamento, pode ser com... nós podemos ter utilização de ferramentas, pode ser com agressão, né? A mulher agredindo a si própria, né? Autolesão, com espancamento, enfim, é um delito de forma livre. E aí, foi questionado aqui se a terceira pessoa responde pelo aborto. Sim, responde. Nas duas situações, tanto se ela tiver, quanto se ela não tiver a concordância da mulher. Primeira das situações, provocar o aborto, artigo 125. Provocar o aborto sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Se uma pessoa provocar o aborto sem o consentimento da gestante, sem o consentimento da mãe, né, da gestante, a ser de mãe só mais surgir a partir do momento que você convida, né? Sem a concordância da gestante, pode falar aí? Desculpa interrompê-lo. Bom dia, Maíra. Por favor, pode repetir a classificação de dano? Eu perdi, por favor. Oi? A classificação por dano, repete para mim, por favor. Por que é um delito de dano? Isso, por favor. Porque nós precisamos efetivamente de um dano ao bem jurídico. Nós temos alguns delitos que são simplesmente de perigo. Basta o bem jurídico protegido ser colocado em perigo para que ele se configure. Aqui não, nós precisamos do efetivo dano. Nós precisamos da morte do feto ou do embrião. Nós precisamos, aí, no caso da supressão da vida, da morte ou do feto do embrião, para que o delito ocorra. Para que o delito ocorra. Aqui, dentre os crimes que nós estudamos até agora, é fácil vocês pensarem em delito de perigo, se vocês lembrarem lá do caput do induzimento, em que basta induzir, instigar ou auxiliar a pessoa a suicidar ou se automutilar para o crime ocorrer. No caput, nessa modalidade do caput, ele é um crime de perigo. Por quê? Porque não precisa a pessoa suicidar ou se automutilar. Basta o bem jurídico vida estar sendo colocado em perigo com o meu induzimento, instigação ou auxílio, basta ele estar sendo colocado em perigo para que o crime se configure. A partir do momento que eu estou estimulando, que eu estou auxiliando, o bem jurídico vida está em perigo. Aqui não. Para o aborto se configurar, nós precisamos do dano, não basta o perigo. Nós precisamos efetivamente do dano, nós precisamos que haja a morte do feto ou do embrião. Ok? Ok, obrigada. Não é nada. Professor, eu ia fazer uma pergunta, só que minha internet caiu. Fala. Na questão do comissivo e do omissivo, a conduta omissiva pode ter uma pena menor ou é a mesma pena? A pena é a mesma.
A pena é a mesma. A pena prevista em lei é a mesma. O que nós podemos ter, né? O que nós podemos ter é o seguinte, mas você vai ver, eu já vou falar aqui, a pena é diferente entre quem... A pena entre a mulher, a pena da gestante é uma, a pena de quem ocasiona o aborto é outra. As penas deles são diferentes, porque estão previstos em artigos diferentes. Mas para a mulher, seja ela mesma provocando o aborto, seja ela concordando que outra pessoa provoque, a pena é de 1 a 3 anos. É lógico que sempre, toda vez, gente, toda vez, né? Tinha um professor meu que falava assim, ó, direito é lógica e bom senso. É lógico que determinadas condutas, nós podemos estar diante de um mesmo crime em que uma conduta é mais reprovável do que outra, né? Uma coisa, vamos pensar assim, uma coisa é a mulher que está querendo abortar por qualquer motivo, né, que não seja num dos casos previstos em lei. Uma coisa é ela tomar um medicamento. Melhor. Uma coisa é ela consentir, vamos pensar lá no medicamento aplicado na veia, uma coisa é ela consentir que uma outra pessoa lhe aplique o medicamento. Ela está consentindo, ok? Outra coisa muito diferente é a própria mulher não tomar o medicamento. Mas uma coisa muito diferente é a própria mulher causar lesões em si, mediante autoespancamento, a depender do estágio de gravidez, com o propósito de matar o feto, né? Direito é lógica e bom senso. É muito mais reprovável a mulher adotar essa conduta de se lesionar nestas circunstâncias, é muito mais reprovável do que ela simplesmente consentir que outra pessoa lhe aplique o medicamento, né? Dentro desse espaçamento aqui de 1 a 3 anos, se a gente pensar que direito é lógica e bom senso, por ser mais reprovável provocar o aborto nesta circunstância de autoespancamento, nós não podemos estabelecer uma mesma pena, né? Mas se você falar assim, ela tomou medicamento, ou ela autorizou que outra pessoa ela aplicasse um remédio na veia, a reprovabilidade é a mesma. Nenhuma ela está provocando, nem outra ela está consentindo. Não tem por que as penas serem diferentes. Ok? Vamos lá. Aborto provocado por terceiro. Terceira pessoa provocando o aborto. Terceira pessoa provocando o aborto. Na primeira modalidade do artigo 125, a terceira pessoa provoca o aborto sem o consentimento da gestante. Suponhamos aí que o companheiro, ou o pai, ou que não queira, né, um filho aí da filha que ainda não casou, ou o companheiro, o namorado, enfim, ele provoque o aborto sem o consentimento da gestante. É lógico que o aborto fosse sem o consentimento da gestante, ela não responde, né? Natural. E é a pessoa que provoca sem o consentimento dela, ele recebe uma pena de 3 a 10 anos. E aí, olhem para vocês verem, mais uma vez, a sabedoria do direito. Quando nós estamos falando de aborto, nós estamos falando de uma expectativa de vida, não é? Nós estamos diante de um embrião ou feto, nós estamos falando de uma expectativa de vida extrauterina. Mesmo que se a pessoa provocar sem o consentimento da mãe, a pena
é de 3 a 10 anos. Se nós estivéssemos diante de um homicídio de um recém-nascido, provocado por um terceiro, né, que não está, se esse mesmo pai ou companheiro matasse o recém-nascido, fora daquelas circunstâncias de infanticídio, ele responderia por homicídio, e aí a pena seria de 6 a 20. Né? Sem falar nas agravantes lá, mas seria de 6 a 20. Por quê? Em um caso, nós estamos diante de uma expectativa de vida extrauterina, a pena é menor. De outro, nós já estamos com uma vida extrauterina, nós já estamos diante de uma pessoa, inclusive prefeitos civis. A pena é maior, é de 3, a pena é menor, perdão, a pena é maior, é de 6 a 20. Correto? Homicídio, a pena é de 6 a 20. Aborto provocado por terceira pessoa sem o consentimento da gestante é de 3 a 10. Sujeito ativo, neste caso aqui, pode ser qualquer pessoa, né? Sujeito passivo é o feto ou embrião, da mesma forma, por mais que a conduta seja contra, né, para necessariamente atingir o feto. Nós temos que atingir a mãe, mas se ocasionar nela lesões corporais, aí responde pelo delito com a pena aumentada, como nós vamos ver aqui. Mas do crime aborto, o sujeito passivo é o feto ou embrião. Objeto material, da mesmíssima forma, objeto material do crime de aborto, nessas circunstâncias, do caput, né, do 125 caput. O objeto material é o embrião ou feto, é sobre ele que recai a conduta que constitui crime de aborto. O objeto jurídico, da mesma forma, é a vida. Todos esses crimes, o objeto jurídico é a vida, protegido. Elemento subjetivo é sempre o dolo, né? Elemento subjetivo é a conduta dolosa. Se a pessoa está na direção de veículo automotor com uma grávida dentro do carro, uma gestante dentro do carro, ele bate o carro de maneira culposa, né? Não com o doido propósito de ocasionar o aborto, mas de maneira culposa, de maneira imprudente, ele bate o veículo em função do acidente, a gestante vem a sofrer um aborto. É óbvio que a pessoa não cometeu o crime ele só existe na modalidade dolosa, ele não existe na modalidade culposa. Correto? Aqui, Classificação. É um crime comum, como já dito, pode ser cometido por qualquer pessoa. O crime do 123, não. Do 124, não. O crime de aborto, aquele lá é cometido pela própria mulher. O do 124, pela própria gestante. Aqui, não. Quando o crime é cometido por terceira pessoa sem o consentimento da gestante, ele é um crime comum, pode ser realizado por qualquer pessoa. É um crime instantâneo, sua execução não se prolonga no tempo. Vejam vocês, é um crime comissivo, diferentemente do aborto praticado pela gestante ou com seu consentimento. Vocês viram que quando o aborto é praticado pela gestante ou com seu consentimento, ele pode ser comissivo ou omissivo. Se simplesmente há o consentimento da gestante, o aborto, neste caso, é omissivo. Aqui, não. O aborto praticado por terceira pessoa, com o consentimento, sem o consentimento da gestante, ele é sempre comissivo. Ele sempre requer uma conduta positiva
da parte daquele que executa a ação. Seja ele da maneira que executar o aborto, seja ele adotando o procedimento que for. É um crime material, da mesma forma, requer um resultado para a sua configuração, e esse resultado é a morte do embrião ou feto. É um crime de dano, todos eles são. Nós precisamos de uma lesão ao bem jurídico, né, o bem jurídico vida. Nós precisamos que seja ocasionada a morte do embrião ou feto. Por isso que se diz que é um delito de dano, não basta o perigo do bem jurídico vida, precisamos do efetivo dano a esse bem jurídico. É um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa pode adotar os procedimentos abortivos contra a gestante sem o consentimento dela. Pode ser cometido por duas, por três? Pode, lógico que pode. Né? Nós podemos ter ali um aborto realizado de maneira bem brutal, nós podemos ter uma pessoa que segure, duas pessoas que segure, e outra pessoa que adote os procedimentos abortivos. Nós vamos ter aí mais de uma pessoa cometendo delito. Mas pode também ser realizado por apenas uma pessoa. E é um delito de forma livre. Como dito, nós podemos ter utilização de instrumentos, nós podemos ter espancamento, nós podemos ter utilização de medicamento, enfim, é um delito de forma livre. Não existe uma forma pré-estabelecida em lei para o seu cometimento. E aqui, gente, vou fechar aqui falando do aborto provocado por terceiro com consentimento, para a gente não perder o fio da meada. E aí, a partir da próxima aula, a gente fala da forma qualificada. Ok? Vamos falar aqui para a gente não perder o fio da meada. Olha só para vocês verem. Vocês viram que lá no 124, lá no delito do 124, vamos lá, Maria Eduarda, aqui. Se a mulher compra um medicamento que ocasiona o aborto, mas não é necessário um auxílio direto de terceiro, é considerado omissivo? E a pessoa que vendeu o medicamento responde: depende, Maria Eduarda, tudo é intenção, tudo é intenção. Aquele que vende o medicamento com o propósito de que a mulher aborte, né? Com o propósito de que a mulher aborte, com este propósito, que tem ciência que ela está grávida e que este é o propósito, ele responde pelo aborto. Correto? Se a mulher compra um medicamento que ocasiona o aborto, mas não é necessário o auxílio direto de terceiro, é considerado omissivo? Não, não é considerado omissivo porque a conduta de tomar o medicamento foi dela. Como a conduta de tomar o medicamento foi dela, o delito é considerado comissivo, não foi omissivo. Mas, gente, o horário está muito apertadinho, eu não vou falar de aborto provocado por terceiro com consentimento, não, porque senão vai ser corrido. Não vai ser corrido. Nós ficamos aqui no aborto cometido sem o consentimento, né? Ficamos aqui no aborto cometido sem o consentimento, 125. Na próxima aula nós damos sequência. Deixa eu falar, gente, olha só. Na próxima aula nós vamos ter um trabalho, viu? Nós vamos ter um trabalho, esse trabalho vai ser a apresentação de uns julgados que eu vou encaminhar para vocês. Eu já fiz o material que eu, inclusive, já mandei para o pessoal do noturno,
texto e um áudio explicando direitinho como vai ser o trabalho. Eu vou encaminhar os julgados para a líder, correto? Eu já vou, como já foi nomeado as equipes, equipe 1, 2, 3, 4 e 5, eu já vou encaminhar o julgado direcionado para a equipe 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou explicar direitinho o propósito é que seja feita apenas uma apresentação oral desse julgado, não precisa escrever nada, nós vamos fazer trabalho escrito, mas serão outros trabalhos, esse vai ser simplesmente uma apresentação. Como a turma de vocês são apenas 5 equipes, o pessoal da noite que aumentou, como são apenas 5 equipes, vocês vão ter de 10 a 15 minutos para fazer essa apresentação. 2 integrantes da equipe, de 10 a 15 minutos. Ok? São 5 recursos em sentido estrito. Eu vou explicar direitinho. Todos eles se referem a qualificadoras de homicídio, situações práticas, e aí vocês vão explicar para nós, para mim, para os colegas, em que consistiu essa qualificadora, se houve concordância do tribunal com o juiz de primeiro grau, entendeu? Se houve modificação da sentença ou não, o julgado ele traz todas essas informações. E aí vocês vão apresentar o propósito primeiro, né? Nós temos que passar trabalhos para vocês. Propósito segundo é que vocês tenham intimidade com um julgado, com recursos, né? Com julgados. E propósito terceiro é que vocês vejam de maneira prática como é que ocorre um motivo fútil, um motivo torpe, um infanticídio, um recurso que dificultou a defesa do ofendido, correto? Essa é a ideia. Beleza, gente? Hoje ainda eu passo para a líder e ela repassa para vocês. Tudo tranquilo? Professor, Fala, segunda, 7 de setembro não vai ter aula, né? Não, vai ser na nossa próxima aula, sexta-feira. Vai ser na sexta, então, né? Isso. Segunda-feira tem aula, não? Obrigada. Por nada. Então é isso, gente. Um abraço. Até a nossa próxima aula, viu? Bom dia para vocês também.